Esse tempo seco e quente que fez muita gente sofrer em boa parte do Brasil nos últimos dias vai se tornar cada vez mais frequente, por causa da ação humana sobre o clima e o meio ambiente. Teremos de nos adaptar a secas cada vez mais prolongadas e extremos climáticos, que vão impactar o cotidiano de nós brasileiros e nossa produção de alimentos, colocando em risco nosso status de gigante agrícola mundial. Eu sou Paula Damidoeta, da BBC News Brasil em São Paulo, e neste vídeo eu falo sobre as consequências desse prognóstico sombrio. Eu fiz uma entrevista com o cientista Carlos Nobre. Ele é um dos principais especialistas em clima do país. Foi pesquisador do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e hoje coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para as Mudanças Climáticas e preside o painel brasileiro de mudanças climáticas. O motivo para a conversa foi a divulgação de dados alarmantes pela organização MapBiomas, mostrando que a superfície diária com água no Brasil está 15% menor em relação ao início dos anos 90. Na prática, é como se a gente tivesse perdido o equivalente a 1,5 vezes a superfície de água de toda a região Nordeste. Como já sabemos, esse não é o único dado preocupante sobre o meio ambiente brasileiro. Na Amazônia, o desmatamento acumulado dos últimos 12 meses até julho atingiu a sua pior marca em 10 anos, segundo um levantamento recente do Instituto Amazon. Focos de incêndio também estão em alta no Cerrado, na Caatinga e na Mata Atlântica, em relação ao mesmo período que no ano passado, como aponta um estudo do INPE. Eu cito esses dados porque eles estão interligados. Quanto mais avança o desmatamento, justamente em um momento em que a temperatura média mundial está aumentando, menores vão ser as temporadas de chuva aqui no Brasil. Eis o motivo. Áreas desmatadas perdem a capacidade de reciclar água, porque são a vegetação e as suas raízes que fazem o papel de absorver a água, transpirá-la e jogá-la de volta à atmosfera. Portanto, quanto mais incêndios e florestas derrubadas, mais seco e quente fica o clima. O Carlos Nobre diz que os estudos já mostram com clareza que áreas desmatadas no sul da Amazônia, por exemplo, têm secas mais prolongadas, menos chuvas e temperaturas cerca de 3 graus Celsius mais altas. Ainda não dá para saber se serão mudanças permanentes, mas são mudanças que devem nos afetar nas próximas décadas. Isso mesmo que seja cumprida a difícil e ambiciosa meta do Acordo de Paris de manter o aumento das temperaturas globais em no máximo 1,5 graus Celsius. E na prática, qual vai ser o impacto dessas mudanças já em curso aqui no Brasil? Eu vou resumir isso em 3 pontos. O risco de uma mudança drástica nos biomas brasileiros, o risco de a nossa produção agrícola não suportar bem a escassez de água e os riscos trazidos pelos eventos climáticos extremos. Começando então pelos biomas brasileiros. Segundo Carlos Nobre, é nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste que serão sentidos com mais força o prolongamento das secas e a redução das temporadas de chuva. O grande perigo, me diz o cientista, é que grande parte da região pode deixar de ser semiárida e se transformar em um semideserto. O meu colega João Feletti falou disso num vídeo recentemente, mostrando como as mudanças climáticas estão acelerando a criação de um deserto do tamanho da Inglaterra na Caatinga brasileira. São regiões em que a terra deixa de abrigar qualquer forma de vida. Eu vou deixar o vídeo do João aqui na descrição, depois dá uma olhada. Na Amazônia, os estudos do qual Carlos Nobre participou apontam que se o desmatamento continuar, a gente vai chegar num ponto de não retorno, em que as características de uma floresta tropical e exuberante serão perdidas, e a região vai se transformar em uma savana, de mata bastante empobrecida. E essa transformação, se ocorrer, é irreversível, diz o cientista. Isso porque só sobreviverão as espécies capazes de se adaptar ao clima mais seco. A vegetação tropical e a sua fauna serão perdidas no caminho. Em julho deste ano, um estudo publicado pela revista Nature, que teve a participação do INPE, apontou que por causa do desmatamento e das queimadas, a Amazônia já está emitindo mais gás carbônico do que consegue absorver. Ou seja, a floresta, no seu estado atual de degradação, virou uma emissora de CO2, em vez de ser uma aliada global na retenção de gases do efeito estufa. É por isso que, na opinião de Carlos Nobre, o maior desafio atual do Brasil é zerar rapidamente o desmatamento da Amazônia, para impedir que a floresta tropical seja permanentemente perdida. O segundo impacto é no agronegócio, que representa mais ou menos 1/4 de todo o produto interno brasileiro. Segundo Carlos Nobre, toda a estrutura de produção agrícola e pecuária do país também já está sendo e será cada vez mais impactada pela maior escassez de água e por um clima em desarranjo.
Mesmo que a gente desenvolva, por exemplo, variedades mais resistentes de grãos, o clima por enquanto está ganhando a guerra e a agricultura vai ter que se preparar para isso, é o que me disse o cientista. O Nordeste, que citamos acima, é um exemplo disso. Esse avanço da desertificação pode fazer com que áreas de produção agrícola fiquem completamente inviabilizadas, deixando apenas regiões à margem do Rio São Francisco aptas para plantação. Dá para imaginar o impacto disso na vida de milhões de pessoas que dependem dessa produção para viver. O Carlos Nobre também alertou que se o mundo não tiver sucesso em manter o aumento da temperatura global em até 1,5 graus Celsius, o ritmo atual de aquecimento poderá fazer o Brasil deixar de ser uma potência agrícola mundial. Um exemplo que ele cita é a queda na produtividade da soja em decorrência de um ar mais quente que tem vindo da Amazônia para a região conhecida como Mato Piba, que são áreas de cerrado entre os estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Chegamos agora ao nosso terceiro ponto, o dos eventos climáticos extremos. Se no centro e no norte do Brasil as chuvas devem ficar mais escassas, a tendência é que o mesmo não se repita em parte do sudeste e do sul do país. Essas regiões podem, na verdade, ver a sua quantidade de chuvas aumentar nas próximas décadas, segundo me disse o pesquisador. De um lado, isso pode fazer com que essas regiões, que pela sua localização geográfica já têm um clima um pouco mais ameno que o resto do país, ganhem mais protagonismo na produção agrícola nacional. Mas, de outro, elas também vão sofrer com os devastadores efeitos dos chamados eventos climáticos extremos, como chuvas torrenciais, secas prolongadas e ondas de calor. Esses eventos climáticos têm se tornado mais frequentes em todo o mundo e são também uma consequência direta do aquecimento global, como apontou o relatório mais recente do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, o IPCC, divulgado no início de agosto. Algumas cenas recentes desses eventos extremos foram vistas na Europa, como as destruidoras enchentes na Alemanha e também na América do Norte, que viveu fortes ondas de calor. No Brasil, segundo Carlos Nobre, mesmo que hipoteticamente não houvesse um aquecimento global em curso no mundo, os sucessivos recordes de desmatamento na Amazônia e no Pantanal já estariam tendo impactos muito ruins sobre o clima brasileiro. Na prática, os dois fenômenos, desmatamento e aumento das temperaturas, têm ocorrido juntos, potencializando um ao outro. Se vai ficar difícil viver num Brasil e num mundo de clima cada vez mais instável, vou finalizar este vídeo com a recomendação principal do IPCC. Estamos em um momento de alerta vermelho para a humanidade e uma catástrofe só poderá ser evitada com reduções profundas nas emissões de gases estufa, tanto impedindo o desmatamento quanto parando de consumir combustíveis fósseis. Por hoje é só. Siga acompanhando nosso conteúdo aqui no YouTube, nas redes sociais e no site bbcbrasil.com. Até a próxima!